Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, explicações e reflexões do capítulo 1 de Apocalipse, porque estamos aí no nosso primeiro dia do desafio de leitura, um capítulo por dia de Apocalipse, certo? E esse capítulo, gente, ele tá um capítulo muito legal, né? Eu peço desculpa pela minha voz, porque eu tô com um pouco de dor de garganta. E ela tá meio estranha, não sei se pra vocês, mas eu tô ouvindo a minha voz estranha, né? Enfim, mas vamos lá. Fechando aqui o parênteses, tá bom? Algo interessante, ele já começa na introdução aqui, e isso me chamou a atenção, né? Que Deus, ele revelou para Jesus, e Jesus revelou para o anjo, e o anjo revelou para João o que há de acontecer. O que deve acontecer, eu não sei como está na sua linguagem aí, mas na minha aqui eu uso a NVI, ela está há de acontecer. E tem algumas que dizem que deve acontecer, eu não sei qual que é a sua, depois se você quiser comentar aqui, pode comentar embaixo. Enfim, lembra que eu falei, né, no nosso panorama geral, que o que está em Apocalipse é algo que vai acontecer, entendeu? Não é, talvez aconteça, uma hipótese, não, vai acontecer. Então, aqui no começo ele já fala que são coisas que em breve vai acontecer. Esse em breve, é lógico, é muito relativo, mas o que vai acontecer vai, certo? E algo também que me chamou muito a atenção é que ele escreveu, né? Bem-aventurado, felizes aqueles que lê as palavras dessa profecia. Feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, hoje, eu e você que lemos aí, começamos o nosso desafio, nós somos felizes, porque nós estamos lendo Apocalipse. Nós vamos ouvir, nós vamos guardar a mensagem de Apocalipse. Isso é muito, muito bom, né? Nós precisamos ter isso aqui, nós não sabemos até quando nós vamos poder ter uma Bíblia na nossa casa, né, gente? Eu sei que às vezes parece meio loucura, mas é real, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa guardar na nossa mente, guardar no nosso coração as palavras do Senhor, e ainda mais Apocalipse, que é o que vai acontecer, que é a revelação aí do que está por vir em breve. Então, ele já diz aqui também, né, que são felizes. Então, ó, você aí é uma pessoa feliz por estar lendo Apocalipse, está aí com a gente no nosso Apocalipse e está conosco no nosso desafio. Fechado? Isso é muito bom, né, gente? Eu gostei muito disso. É demais. E a partir do 4 aqui, né, aí fala João às 7 igrejas da província da Ásia. Então, ele já fala para quem que é aqui essa carta. Mais para frente, lá no versículo 11, vai citar, no versículo 11 aqui, vai citar quais são as cartas, quais são as igrejas, tá? As 7 igrejas da província da Ásia. Isso também, né, em todas as cartas nós vemos, né, quem é que escreveu, para quem que é. Então, aqui também está escrito isso. E algo interessante que eu gostaria, vamos ler aqui, ó, o versículo 5 que diz assim, ó: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano rei, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. E aqui fala, né, como que ele vai vir. Eu achei muito lindo essa parte aqui, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassarem, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, gente. Olha aqui, que demais. E aqui, a partir do 9, João fala, né, um pouquinho dele. João estava na ilha de Patmos, gente. Ele foi meio que exilado, né, meio que não, né. Ele foi exilado, e aqui ele conta, né, ó. Eu, João, irmão, companheiro de vocês, no sofrimento,
do reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa das palavras de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei o Espírito e ouvi através de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vai ver e envie para as 7 igrejas. E aí tem as 7 igrejas aqui. Mas algo interessante que a gente precisa destacar aqui, gente, é que os cristãos, eles estavam sendo perseguidos, né? Existia uma perseguição. Você viu que aqui ele tava, olha, eu sou companheiro do sofrimento de vocês. As igrejas estavam sofrendo por seguir a Jesus, por falar de Jesus. E com João não era diferente. E algo interessante aqui que me chama a atenção é que, apesar do sofrimento, ele estava perseverando em Jesus. E eu acho que a gente pode tirar uma lição daqui, né? Como que nós estamos passando pelo nosso sofrimento? Será que nós estamos perseverando em Jesus? Porque normalmente quando a gente sofre, né, tá passando por alguma dificuldade, uma das primeiras coisas, às vezes a gente questiona Deus, né? Mas por quê? Por que você tá deixando? E aqui é algo interessante que ele fala: eu tô perseverando em Jesus. Então, é algo pra gente se pensar. Será que eu estou perseverando em Jesus no dia mau, no dia do meu sofrimento? Ou quando eu sou perseguido por ser cristão, né? Eu sei que a gente vive num país, até o momento, né, por enquanto, que beleza você ser cristão, tudo bem, né? Mas existem países que você é morto. Se vê você com uma Bíblia, você é preso. Então, são coisas pra gente se pensar, gente. Os dias são maus, né? O final tá... O tempo do fim já está no começo, né? Os finais aí dos tempos já começou. E a gente, às vezes, não tem noção, não tem essa consciência, eu acho, né? E a leitura de Apocalipse, eu acho que vai trazer uma consciência muito legal pra gente. E algo interessante é que ele estava, como os cristãos estavam sendo muito perseguidos e tudo mais, a partir do versículo 13 aqui, ele faz uma descrição de Jesus. Mas não é um Jesus na cruz, não é um Jesus morto, não é um Jesus que apanhou, não é um Jesus que estava todo, né, ensanguentado, né, praticamente morto ali naquela cruz e acabou morrendo, né? Mas ele traz uma visão de um Jesus vencedor, ele traz uma visão totalmente diferente e eu acredito que essa visão com certeza deu força e ânimo para as igrejas que receberam. Vocês entendem? E eu quero destacar algumas coisas aqui. Eu fui pesquisar um pouco, né? É muito legal, gente, porque quando a gente faz os desafios aqui no canal, eu aprendo um monte de coisa, né? Eu tô aprendendo junto com vocês, né? Não pensem que eu sei de tudo, não, como eu falei aí no vídeo anterior, né? Eu tô aprendendo junto. E vamos lá. No versículo 13 diz o quê, ó? Ele começa a falar aqui, né? Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, tá? Com uma veste chegada aos teus pés e um cinturão de ouro ao redor de seu peito. Essa questão aqui, né, mostra o quê? Que Jesus, ele está presente entre as igrejas. Aqui, né, que diz, o candelabro semelhante a um filho do homem, com veste que chega aos seus pés, e um cinturão de ouro. O cinturão, ele representa, ele é o sumo sacerdote, né? Representa aí que ele é aquele que governa sobre a igreja. Jesus, ele está presente na igreja, no culto, e eu acho que é algo que a gente precisa deixar muito claro, né? Às vezes a gente não tem muita noção. Mas no versículo mais para baixo aqui vai falar sobre, né, as 7 estrelas nas mãos, que também significa a liderança da igreja está em suas mãos. Então, Deus, ele se faz presente, Jesus, ele se faz presente na igreja, isso é algo muito interessante. Aí no versículo 14 diz assim, ó, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Como a lã. Isso aqui simboliza o quê? A eternidade. Ele é eterno, os olhos, né? E aí ele continua aqui, os olhos como chamas de fogo. Isso representa a onisciência de Jesus. Ele sabe de tudo, presente, passado e futuro. Ele sabe de tudo da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo, né? Ele está em
tudo, ele se faz presente em todos os lugares, ele sabe qual vai ser o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, são coisas tão maravilhosas, né? Que cada parte ali da aparência dele representa algo. No versículo 15, fala assim, ó, seus pés eram como bronze, né? Numa fornalha ardente. Isso traz a ideia o quê? Da sua onipotência, né? Do seu poder aí, ele esmaga a quem se opõe a ele. Vira pó. Imagine você ter um pé de bronze numa fornalha ardente. Eu não sei como que tá a versão aí da sua Bíblia, mas enfim, isso mostra o quê? O poder dele, né? A soberania de Deus. Isso é algo, gente, sem palavras. E aí ele continua aqui que a sua voz como voz de som de muitas águas. A voz de Jesus, né, deve ser maravilhoso ouvir nitidamente a voz de Jesus, né? Eu não sei se você já teve essa experiência. Jesus já falou comigo de diversas formas, mas ele fala assim, impressão no meu espírito, sabe? É algo que eu sinto ele falando, mas ouvir assim, eu nunca tive essa experiência, eu espero um dia ter. E aqui fala, né, que são a sua voz como o som de muitas águas. Eu não sei se você gosta de barulho assim de cachoeira, assim, né, barulho onde tem muita água. Eu não sei qual que é a sua, né, o que você acha, mas eu gosto desse som e, enfim, é a voz de Jesus. E isso é uma figura de linguagem aqui, tá, gente? Que mostra que a sua voz é tremenda e poderosa. A voz de Jesus é irresistível. Quando nós ouvimos o chamado do Senhor, né? Não ouvimos talvez literalmente a voz, mas ouvimos ele nos chamar, né? Através da impressão, algo que fala, não, Deus está falando comigo. É irresistível. Ele dá ordem, as coisas aparecem, né? Ele fala, ele formou todas as coisas através da palavra, gente. Isso é muito especial. E no versículo 16, ele fala o que, ó, tinha a sua mão com as 7 estrelas, que a gente comentou no versículo 13, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Olha que coisa interessante, gente. A única arma que Jesus usa é uma espada afiada que sai da sua boca. É a sua palavra, é a sua palavra que sai da sua boca. Ele não usa mais nenhum tipo de arma para essa guerra, para essa batalha e tudo mais. Isso é algo muito interessante. E no versículo 17, né, porque é João narrando aqui, ele fala assim, ó, quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte. Então, algo interessante aqui, né? Nós não conseguimos ver toda a glória do Senhor no nosso corpo humano. Nós não vamos conseguir, não resiste, a nossa carcaça aqui não resiste o tamanho da grandeza e da soberania de Deus. Né? Nós vemos que foi isso que aconteceu, ele caiu como morto no chão, porque é muito grande. Então, nós só vamos ter a plenitude, né? Só a questão completa da soberania, da presença do Senhor, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. E isso é algo muito interessante. E no 18, né, gente, ele fala, eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo, né? Jesus, gente, ele destruiu a morte, né? Jesus matou a morte. Isso é algo muito interessante, né? Antes de Jesus, todos nós temíamos sobre a morte, né? Lógico que as pessoas não gostam muito de falar sobre esse tema, sobre a morte e tudo mais, mas é a única certeza que todo ser humano tem é que vai morrer. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós temos a esperança da vida eterna, né? Essa primeira morte aqui,
Não, tá beleza, porque nós vamos ter uma eternidade junto com Jesus. Isso é tão lindo, né? É a esperança que nós temos de uma eternidade com Jesus. Jesus venceu a morte, por isso nós não precisamos temer a morte. Que coisa mais linda e mais maravilhosa. A morte não deve nos assustar, mas aí você fala, ai Miriam, mas eu tenho medo de morrer, ainda eu tenho. Então você tem certeza da sua salvação? Você sabe o que vai acontecer depois que você morrer? Né? São coisas interessantes. Se você tem medo, alguma coisa tem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, que eu gravei com o apóstolo Cleito, que fala sobre a questão da morte, né? O que acontece depois da morte? Para onde vamos? As pessoas com Jesus, sem Jesus? É um vídeo bem legal. Vou ver se eu deixo ele aí no final do vídeo aqui, tá bom? Para vocês assistirem. Que fala sobre isso. Porque se nós temos Jesus, se nós confessamos o Senhor com a nossa boca, nós vivemos o senhorio do Senhor na nossa vida, nós não devemos temer a morte. Eu sei que é complicado porque o ser humano não foi criado para a morte, sim para a vida, mas quando nós sabemos que nós temos uma eternidade junto com Jesus, que essa questão da morte não é um ponto final, é só uma vírgula, talvez, um ponto e vírgula, meu, você não precisa ter medo. Então, olha quantos assuntos maravilhosos tem aqui só no primeiro capítulo, gente. Só no primeiro capítulo aqui de Apocalipse. Né? O meu vídeo ficou o quê? 15 minutos. Até que ele ficou um pouquinho grande. Mas enfim, aqui ele fala, ele termina falando sobre as sete estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas. Você viu que tudo 7, né? Nós vamos falar mais sobre o 7. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre o número 7, porque até me mandaram, né, pedindo essa sugestão, assistir o vídeo que eu fiz sobre o número 3 da Bíblia, e eu vou fazer sobre o 7. Agora que nós estamos lendo Apocalipse, é uma boa pedida, né? Eu já tô devendo 2 vídeos para vocês. A questão ali das teorias, né, de quando Jesus vai vir, se vai ser antes, depois da tribulação, no meio, e eu vou fazer esse do número 7 na Bíblia também. Tá bom? Ficou com alguma dúvida, alguma sugestão? Você viu alguma coisa que eu não vi, que eu não comentei? Comenta aqui embaixo, não tem nenhum problema, tá bom? Eu sou super aberta aí pra gente conversar, trocar ideia e, enfim, aprender juntos, tá bom? Um beijo no seu coração, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito aqui no canal e convida um amigo para participar com você. Ainda dá tempo, estamos no primeiro dia do nosso desafio, vão ser 22. E o último dia eu vou fazer uma aula pelo Meet. Uma aula não, né? O que eu fiz aqui com vocês no vídeo hoje, eu vou fazer ao vivo. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser interessante. Então, entra lá no meu grupo do Telegram. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até amanhã.